Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sei eu que hoje a maioria dos irmãos que aqui estão são do gênero feminino. Quando eu cumprimentei a todos, eu estou me referindo aos dois gêneros biológicos que existem, macho e fêmea. Se eu dissesse, cumprimento a todos e a todas, a palavra todas seria redundância, mera repetição. E se eu dissesse a paz do Senhor, ou cumprimento a todos, a todas e a todes, seria imbecilidade. Então, como só existe dois gêneros, macho e fêmea, e nós compomos biologicamente a criação de Deus, que a paz do Senhor esteja com todos nesta noite. Amém. Louvo a Deus pela vida do pastor Clarismundo, bem como da sua esposa, irmã Vilma. Que Deus continue o honrando, o abençoando na direção desta grande obra, pois o Senhor o estabeleceu como pastor desta grande igreja. Louvo a Deus pela vida do quarteto. Estive perto de vocês ali, Três Marias e Porteirinha. Que Deus continue usando vocês poderosamente, como nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida da minha tia, irmã Marlene, que Deus continue lhe abençoando. Quero louvar a Deus pela vida dos parentes da minha esposa. Para quem não sabe, meu pai já foi membro desta igreja, casou em uma das congregações aqui deste campo, e hoje ele completa 76 anos de vida. A minha família saiu da cidade de Mauá, e hoje é um privilégio estar retornando a este lugar. Que Deus continue abençoando todas essas irmãs. Amém? Amém. Agora eu posso usar todas porque eu estou me referindo só a elas. Vamos para a palavra de Deus, senão nós vamos ficar complicados aqui. Isaías capítulo 64, que é o tema, e o verso de número 4. Diz a palavra do Senhor: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meus irmãos, nós estamos diante do livro do profeta Isaías. Esse livro é um livro que compõe os livros proféticos do Velho Testamento. Existe uma matéria teológica chamada de bibliologia. A palavra bibliologia, ela é construída por duas palavras, biblos e logia. Quando essas palavras se unem, formam bibliologia, o estudo sistemático da Bíblia, ou estudo inerente à palavra do Senhor.
Quando estudamos bibliologia, percebemos o contexto fundamental, que é o contexto bíblico, para a edificação daqueles que estudam a palavra do Senhor. A bibliologia divide a Bíblia em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. A bibliologia subdivide a Bíblia em 5 partes: Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois os livros históricos, poéticos, proféticos e, por fim, os evangelhos. Dentre os livros proféticos, nós temos 17 livros. Os 5 primeiros livros são chamados de profetas maiores. Depois nós temos mais 12 livros que são chamados de profetas menores. A nomenclatura aqui, ela dá validade aos profetas maiores no sentido de conteúdo, assim também como se refere aos profetas menores, no sentido de conteúdo. Não fala de estatura, não fala de filosofia, não fala de cultura, mas fala de conteúdo. Dentre esses livros dos profetas maiores, nós temos o livro do profeta Isaías. Já deixo bem claro aos que me ouvem que são 17 livros denominados livros proféticos no Velho Testamento, mas existiram outros profetas cuja não escreveram livros, profetas como Elias, profetas como Eliseu. Nós temos esses livros como uma conjunção profética. Bem verdade é que dentre os profetas maiores, Isaías se destaca como profeta messiânico. O livro do profeta Isaías é muito parecido bibliologicamente com o conteúdo geral da Bíblia, pois é um livro que tem 66 capítulos, e ele está dividido em 2 partes. Os 27 primeiros livros retratam Deus diretamente corrigindo Israel. Depois, até o capítulo 66, nós temos um envolvimento entre Israel e o estabelecimento da promessa do Cristo que abrirá a porta da graça. Percebam que no Velho Testamento existiram 3 grandes ministérios. O primeiro ministério era chamado de ministério sacerdotal, aonde o sacerdote recebia óleo sobre a sua cabeça para interceder diante de Deus pelos homens. O segundo ministério era chamado de ministério real, aonde o rei era ungido para governar, o monarca, aquele que dirigiria a nação. E o terceiro e o último ministério era chamado de ministério profético, aquele que recebia óleo sobre a sua cabeça para ser a boca de Deus na terra. Para mim, entre esses 3 ministérios, o ministério mais difícil era o ministério profético, era o ministério de Isaías, era o ministério que ele foi chamado para exercer. E por que eu digo isso? Não desprezando os demais ministérios, o ministério profético tinha uma responsabilidade ímpar, e eu vou lhe informar por quê. O profeta era aquele que recebia a mensagem de Deus e teria que passar essa mensagem para o povo.
Existiam 3 tipos de mensagens que depois foram compactuadas com o Novo Testamento: exortação, ensino e consolação. A questão é que a maioria das profecias do Velho Testamento foram profecias de exortação. A maioria das profecias foram profecias de correção. Quando as coisas não estavam indo bem, Deus levantava seus profetas para trazer a essência, os valores e os princípios morais, os quais Deus havia mostrado, relatado a Moisés. Percebam que o ministério de Isaías era um ministério profético, e Isaías não poderia pregar, ensinar, exortar, corrigir, consolar, se Deus não houvesse colocado a mensagem na sua boca. Agora, pregar uma mensagem, ensinar uma mensagem, profetizar uma mensagem de consolação, quem não queria levantar e dizer: não temas, porque o Senhor está contigo, não te assombres, porque Ele é o seu Deus? É relativamente prazeroso entregar uma mensagem de consolação. O problema é quando o profeta tinha que entregar uma mensagem que o povo precisava ouvir, mas não iriam querer, porque a mensagem não faria gosto daquela nação. Em outras palavras, pregar o que o povo queria ouvir era relativamente fácil. Mas e quando a mensagem viria da parte do Senhor e traria para o povo uma reflexão, uma correção? Porque pregar o que o povo quer ouvir é fácil. O problema é pregar o que Deus quer falar e o povo não quer ouvir. Permitam-me dizer nesta noite, eu estou há 28 anos pregando, e eu estou com saudade de voltar dentro do contexto que os meus colegas e a igreja se situem em mensagens que têm princípios bíblicos. Porque o que me parece é que as mensagens interpretativas, todas elas terminam em: Deus vai mudar a sua vida, vai te dar um carro novo, uma casa nova, vai resolver todos os teus problemas, cuja não tem base nem princípios bíblicos dentro de um contexto eletivo. Eu não vim aqui para fazer você gritar, pular, rodar, porque isso não é intuito da minha mensagem. Pular, rodar, levantar as mãos, glorificar, é adoração. Cada um se comporta da maneira que quer, mas não confunda isso com princípios bíblicos, porque tem muita gente rodando, pulando, correndo por corredores de igrejas, mas compram e não pagam. Vivem uma vida de pornografia, mandam matar a própria mulher. Não confunda isso com princípios bíblicos. E eu não vim aqui nesta noite pregar o que você quer ouvir. Eu vim trazer aqui uma mensagem profética da parte de Deus para a sua vida. Não confunda dons com frutos, porque nos dons você recebe para adorar, o fruto você recebe para produzir, para manifestar. O verdadeiro profeta, ele deve entregar a mensagem de Deus sem colocar uma vírgula ou sem aumentar sequer uma palavra. A responsabilidade de um profeta é tamanha que o próprio Deus disse ao profeta Isaías: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Se você não avisar o ímpio, e o ímpio morrer,
eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Mas se você entregar a mensagem, ele não quiser ouvir, ele desprezá-la, o sangue cairá sobre ele e você estará livre dessa responsabilidade. Deus então levanta mais uma vez um profeta, o profeta Isaías. E agora Isaías tem a responsabilidade de profetizar. Bem verdade é que Isaías, ele passou por duas fases na sua vida. Isaías antes de se encontrar com Deus e Isaías depois de se encontrar com Deus. Antes de se encontrar com Deus, era um homem que apontava o pecado dos outros. Depois que se encontrou com Deus, apontava seu próprio pecado, a sua desgraça, quando dizia: ai de mim. A biografia deste profeta traz relatos, porque acreditamos que Isaías profetizou entre 765 a 681 a.C. E ele profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, sendo contemporâneo da destruição de Samaria pela Síria e a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe. Ele era filho de Amós e recebeu um chamado da parte de Deus. E Isaías agora vai profetizar para a nação de Israel. E a nação de Israel havia perdido princípios e valores. 3 princípios elementares que Deus havia dado a Israel foram perdidos. Primeiro, Deus disse ao seu povo: não terá outros deuses diante de ti, só a mim, Deus, adorarás e servirás. Israel se apartou do Senhor e trouxe a idolatria para dentro da casa do Senhor. Segundo princípio, o cuidado com os pobres e as viúvas. A nação de Israel desprezou os pobres e as viúvas, e segundo a Bíblia Sagrada, segundo o próprio livro do profeta Isaías, esse povo agora, ao desprezar os órfãos e as viúvas, tratavam do seu próprio egoísmo e esqueceram daqueles que nós chamamos de necessitados, e a necessidade dessas pessoas chamou a atenção de Deus. Terceiro e último princípio, Deus olha para a nação de Israel e percebe que Israel perdeu o princípio da santidade, quando as suas mulheres passaram a procurar homens alheios à nação de Israel, quando homens passaram a buscar mulheres alheias à nação de Israel, trouxeram mulheres e homens, casaram-se e misturaram-se com as nações daquela terra, ao ponto de que seus costumes agora se tornaram mesclados. Deus então olha para aquela sociedade corrupta e apostatada das verdades e dos princípios que ele havia ensinado, e levanta o profeta Isaías para chamar o seu povo novamente ao véuculo da santidade, para que o povo retorne às bases que haviam aprendido. Deus levanta o profeta para profetizar, para protestar contra aquilo que estava acontecendo na casa de Israel. Percebam que o que é que habilitava Isaías para profetizar, para protestar contra os pecados na casa de Israel? Afirmo a todos que 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro, Isaías foi chamado, e o chamado de Isaías foi para profetizar. Não foi escolha dele. Deus
chama Isaías e diz: Isaías, você será meu atalaia sobre a casa de Israel. Chamado, Deus escolheu Isaías. Segundo, Isaías foi transformado para depois profetizar sobre a casa de Israel. Primeiro ele é chamado, depois ele é transformado, e aí sim ele pode profetizar sobre a casa de Israel. Pontuo: se Isaías foi chamado, depois foi transformado, ele foi avalizado pelo próprio Deus para profetizar a mensagem sobre a casa de Israel. Verdade é que Deus chama, transforma e envia Isaías para transmitir a sua mensagem. Se hoje Isaías estivesse usando esta tribuna, Isaías teria validade e seria avalizado pelo próprio Deus, porque ele foi chamado e transformado para depois entregar a mensagem que Deus o chamou para entregar. Então, Deus estaria com ele, Deus estaria falando na sua boca nesta noite. Se formos comparar o chamado e a transformação de Isaías com alguns que estão usando as tribunas das nossas igrejas, permitam-me dizer assim, no Brasil, nós teríamos um grande problema hoje, porque basta cantar no Raul Gil, colocar uma foto em um cartaz, e igrejas lotam para ver pessoas que não têm chamado, não foram transformadas, mas cantaram no Raul Gil. Isaías não tinha milhões de seguidores na internet, isso não trazia validade ao seu ministério. Sequer tinha Instagram, Facebook. Isaías não tinha nenhum vínculo, pois o seu parente morreu, com alguém que pudesse lhe dar essa oportunidade, fazendo um balcão de toma lá da cá, dizendo: não, Isaías, eu vou lhe colocar em uma posição alta. Isaías, se comparando com os atuais, não teria apenas uma boa oratória e arranjaria palavras ou jargões para fazer as pessoas glorificarem a Deus, comparando com alguns que andam por aí, cuja tem uma boa oratória, faz as pessoas pularem, faz as pessoas correrem, faz as pessoas rodarem, mas não tem vida pessoal. Quem é essa pessoa onde congrega, toma santa ceia, tem líder, ou tem 30 dias de agenda e não ouve ninguém pregar? Quem é a esposa do cidadão, anda com ele ou sai pelo mundo sem a esposa? Quem é que nós estamos ouvindo? Estamos desprezando os de casa porque achamos que eles não têm autoridade, mas quando nós que passamos pela tribuna da igreja vamos embora, quem aguenta a corda é aqueles que estão todo o culto pregando a mensagem e a palavra de Deus. Tem gente que não tira foto com o pastor da igreja, mas tira foto com quem vem de fora. Que tipo de pessoas nós estamos entregando às nossas tribunas? Quem são esses profetas? Ah, mas tem fama. O diabo também tem. Mas conhece a Bíblia. O diabo sabe a Bíblia de cor e salteado e citou para Jesus. Mas derruba o povo. A glória quando vem é natural. Que caráter? Quem está validando? Quem são os profetas atuais? Hoje nós estamos com um problema sério. As pessoas deixam de ouvir os seus pastores para ouvir os influencers. Você ensina uma coisa na terça, na quarta-feira as pessoas estão dizendo: não é bem assim, porque fulano falou ao contrário. A Assembleia de Deus está comemorando mais de 500 anos de uma reforma. E eu acho que nós estamos precisando de outra reforma.
Porque o negócio está descambando para algumas coisas que estão me chamando a atenção. Nós vamos ter que tomar uma decisão se somos pentecostais, temos raízes pentecostais ou somos calvinistas. Nós vamos ter que tomar uma decisão se só vamos ficar na teologia da libertação, ou na teologia da prosperidade, ou vamos começar a invadir campos como campos da família, onde há casamentos que estão sendo destruídos por causa da pornografia, aonde os filhos estão largando o verdadeiro sentido do evangelho para promoções espirituais passageiras, cuja já tem igrejas que tem ringue para atrair pessoas. Então você não vai para um culto, você vai para um UFC evangélico, o UFC gospel. Nós vamos escolher palhaços para trazer alegria ao público, ou vamos escolher profetas que profetizem o que Deus quer falar com a sua igreja nesta última hora? Lama candalabara súria. O profeta recebe a mensagem de Deus e vai profetizar. E a mensagem de Isaías para com a nação é uma mensagem de arrependimento. Até porque no capítulo 64, no verso 4, se você for ler a síntese, vai perceber que Isaías ali está contradizendo a idolatria, afirmando que só há um Deus que trabalha a favor do seu povo, um Deus que desde a antiguidade, o que ele está falando, combatendo a idolatria. Perceba que o capítulo 64 do profeta Isaías, Isaías está chamando o povo à ciência de abandonar os seus pecados, voltar aos princípios bíblicos e serem diferentes das nações daquelas terras, dizendo: voltem a Deus, abandonem a idolatria, abandonem o pecado, voltai à santificação. Ele está chamando o povo para a consciência, dizendo: desde a antiguidade, ouvidos não ouviram a respeito de um Deus semelhante a esse. O que ele fala? Ele fala que não existe outro Deus, só há um Deus a ser adorado. Quem é? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Parece que o que eu vou falar aqui é duro, mas é a realidade. Sabe o que eu venho percebendo? A diferença entre o meio católico e o meio gospel está se reduzindo a nada. Porque no meio católico se adora imagens, e na igreja evangélica estão adorando a homens. O dia que uma igreja lotar por causa de um cantor e por causa de um pregador, pode fechar. A igreja tem que entender que nós somos apenas, dentro do conceito hierárquico, pessoas chamadas por Deus para exercer um ministério. Mas o único que deve ser adorado, o único que deve ser reverenciado, é o Deus que aqui nesta noite se manifesta. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor. Está na hora de quebrarmos os ídolos e voltarmos a adorar o Deus que trabalha desde a antiguidade pelo seu povo. Irmãos, há lugares que cantores não conseguem sair do camarim, porque o povo não deixa, fica na porta: assina aqui, me dá um autógrafo.
Eu não estou falando que você não deve ter consideração pelas pessoas, mas eu estou falando que nós estamos vivenciando um momento de afastamento de Deus. Estão pregando que somos a geração do arrebatamento. Pode ser, mas nós estamos vivenciando um verdadeiro esfriamento. Onde tem avivamento, tem mudança de vida. O profeta está chamando o povo para mudança de vida, dizendo: voltemos ao Senhor, aos princípios da palavra. Precisamos voltar a obedecer o que a Bíblia diz. É isso que o profeta Isaías está dizendo à nação. Arrependimento. A falta de mensagens doutrinárias está deixando a igreja sem princípios. As tribunas estão sendo tomadas por artistas, profissionais, amadores, comerciantes da fé e hipócritas. Hoje muitas mensagens fazem o povo pular, rodar, mas não ensinam a se arrepender. São cegos ensinando cegos, são cegos guiando cegos. Tempo da apostasia está se manifestando. Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Rejeita as fábulas profanas, os falatórios insensatos, e exercita-te na piedade. Ele também diz, também movidos, lá em Pedro capítulo 2, verso 3, também movidos pela avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo será logo, o tempo não tarda, e a sua destruição é iminente. Deus estava chamando, assim como está nos chamando para, nesse tempo, voltarmos à santidade. E quero pontuar algumas coisas aqui. O mesmo Deus que chama Isaías e manda Isaías profetizar para que o povo volte aos princípios bíblicos, é o Deus que chamou inclusive a Assembleia de Deus no Brasil para voltarmos aos princípios bíblicos e ensinarmos a esse mundo que é necessário ter mudança de vida. Se a igreja não estiver fazendo diferença na nossa nação, nós estamos fora dos princípios bíblicos. Agora deixo bem claro a quem me ouve: a igreja precisa, como Isaías, voltar a protestar. Somos protestantes, não nos envergonhamos de ser protestantes. Isaías foi chamado para protestar contra o pecado, para que o povo pudesse voltar à santidade. A igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, se levantou por Deus para protestar contra os pecados que aí estão acontecendo. Mas é preciso haver um conserto entre nós, abandonarmos o pecado para protestar contra o que está acontecendo aí fora. Aí alguém me pergunta: o que está acontecendo aí fora? Pontuo. Como podemos dizer que somos protestantes se votamos em partidos de esquerda? Pelo amor de Deus! Você que votou em um partido de esquerda, você assinou lá embaixo: eu sou a favor do aborto. Ah, mas roda, ó. Mas pula. Quem votou em partidos de esquerda votou a favor do casamento homossexual. E eu vou rasgar o verbo aqui. Deus não criou macho para casar com outro macho. Deus
Deus não criou uma fêmea para casar com outra fêmea. Até as tomadas desse templo aqui tem um macho e uma fêmea. 2 machos não se encaixa, 2 fêmeas não se encaixa. Eu vou protestar em nome de Jesus de Nazaré. Deus não fez macho para ficar rebolando igual cascavel na penha. Mas eu tenho um filho homossexual, o que eu vou fazer? Vou lançá-lo fora de casa? Não. Vai amá-lo, mas vai condenar a prática. Que igreja é essa que não protesta? Até a roupa masculina hoje estão querendo efeminar. Eu fui comprar um terno, eu estou achando dificuldade para comprar terno. Estão fazendo uns negócios mais curto possível a cada dia e mais agarrado. Eu não sou passarinho. Eu sou macho de nascença. Fui comprar uma calça. Cheguei na loja. A mulher perguntou: quanto é que o senhor usa? 94 quilos. Me deu uma calça 44. Puxei a calça, entrou até aqui. Falei: moça, tem uma calça maior aí não? Que número que o senhor quer? Me dá uma 46, por favor. Fui, a calça não entrou. Eu chamei minha esposa no canto e disse: será que eu engordei? Ela disse: não sei. Me dá logo uma 50. Quando eu coloquei a calça, fez assim, ó. Eu disse: minha senhora, diga uma coisa. Que marca essa calça aqui? Ela olhou para mim e disse: transgênero. Eu falei: mas que demônio é esse que eu nunca vi a marca dessa calça? Deve ter sido tecida lá no inferno. E o capeta deve usar isso. Porque eu sou macho, olha o tamanho da minha barriga. Tem uns meninos aí usando umas calças, irmão, que é colocada a vácuo. Eu acho que a mãe mela com óleo. Ele sobe lá na beliche, dá uma cambalhota, entra. Quando entra... Rapaz, quando uma moça quer casar, ela não vai querer repartir a saia dela, o salto alto dela. Ela quer casar com um macho. Um macho quer uma fêmea. Não quer uma mulher falando: eu cumprimento os irmãos. Aquela que fica o dia inteiro na academia, que chega em casa e parece um gorila. Quer não. Aos poucos a homossexualidade está entrando dentro dos templos. Pasmem! Já tem igrejas próprias para homossexuais que cantam, que pregam, que falam até línguas. O espírito do engano está tentando dissuadir muitas pessoas. Pregar mensagens que protestam contra o pecado, como Isaías fez. Hoje é motivo de ser retrógrado, quadrado, de gente que não quer ouvir o que Deus quer falar e se levanta antes que termine a mensagem e vai embora.
Há uma ação demoníaca. Agora tudo virou processo. Estou respondendo 6. E vai aumentar. O oficial de justiça está acostumado com a minha casa. Quando bate a campainha, eu já fico pensando, é ele. Quando eu saio, bom dia, senhor Fábio. Bom dia, mais um? Sim, mais um. O que foi agora? Agora há pouco tempo, um rapaz aqui de São Paulo me processou na pandemia, porque o culto transmitido ao vivo, ele não gostou da mensagem que eu estava pregando e me processou. Por quê? Porque eu estava pregando contra a homossexualidade. O caba pregando para todo canto, homossexual. Se ofendeu. Não conseguiu achar todo mundo. Porque quando eu descobri que ele estava derrubando minha live, eu fui lá, coloquei um texto bíblico. O que ele fez? Ele pegou o que eu vi, ele viu que eu coloquei um texto bíblico combatendo a homossexualidade. E aí, ele me vai e processa todo mundo que comentou. E como eu prego no Brasil inteiro, tem gente de tudo quanto é estado processado junto comigo, lá na vara criminal de Antonina. Tem gente que me ligou e disse assim, eu estou sendo processado. Eu falei, não sei, mas eu estou no processo tal. Falou, então tá, o que você fez? Comentei lá embaixo. E sabe que o comentário de crente, às vezes não é muito daqueles que deveria ser comentado, né? Acaba colocou umas coisas lá que não deveria também. Eu nem vou falar aqui, por objeto. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Em um dos processos que eu fui processado, olha como é que eles são. Porque agora essa ameaça que vem através da justiça, está dizendo que ou é preconceito, ou fake news, ou alguma coisa semelhante, para que a gente não pregue. Mas o profeta que é profeta, tem que estar preparado para sua cabeça ser cortada e ser colocada na bandeja. Ele morre, mas a palavra não morre. Deus levanta outro e vai continuar profetizando. Querer calar a igreja com fogo é perca de tempo. Esse povo é invocado. Lá vai eu, pregando, um cabra me processa. O oficial de justiça chega na minha casa e diz, senhor Fábio de Oliveira Pimenta? Sim. Está aqui, assine aqui. Assinei. Vou lá, compareço diante do juiz. Está a turma GL, esse negócio aí, e agora tem mais algumas coisas. Tem até a bandeira dos negros, que eu não sei o que significa. LGBTQIA+. Senhor Fábio, o senhor quer um acordo? Não. Mas o senhor não quer um acordo? Não. Não tem uma forma de fazer acordo? Não. O outro lado, a turma LGBTQIA+. Tem acordo? Também não. Vamos até o fim. Pô, vamos embora. Depois veio a audiência das testemunhas. E a gente vai ser interrogado. Pego meu advogado, vou, me assento. O juiz começa a me interrogar e diz assim: com que autoridade o senhor pregou contra os homossexuais? Olho para ele e diz: eu não preguei contra os homossexuais porque eu os amo, mas eu preguei contra a prática homossexual, que é pecado. Ele disse, então eu vou reformular a pergunta. Com que autoridade o senhor pregou contra a prática homossexual? Eu estava com essa Bíblia aqui. Aí eu disse, com a autoridade que está escrito neste livro. E como embaixador do céu na terra, eu vim aqui protestar. Aí ele disse assim, mas está escrito na Bíblia? Eu disse assim, posso ler?
deixou crente ler Bíblia, deixou crente falar sobre os princípios do céu. Aquele que inspirou essa palavra desce na terra, porque desde a antiguidade ele trabalha pelo seu povo. Abri Romanos capítulo 1. Falei, eu só vou ler um texto, só um. Podia ler mais, mas vou ficar só nesse aqui. Capítulo 1, a partir do verso 25. Comecei a ler. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito. Amém? Pelo que Deus os entregou às paixões infames, e até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Porque o que é natural? Macho e fêmea. Deus disse, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, não a um homem. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, homem com homem, cometendo torpeza. E como eles não tiveram o desejo e o conhecimento da verdade, Deus os entregou um sentimento pervertido para fazer aquilo que não lhe convém. Estão cheios de iniquidade, prostituição, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E eu estou evangelizando. Isso aqui é evangelho. A palavra dura. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, são nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. O pior vem agora. Embora tenham conhecimento da verdade e da justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente os que praticam, mas também os que concordam com a prática. O juiz estalou uns olhos desse tamanho. Disse, não tem mais nenhuma pergunta para o senhor. Uma igreja que tem princípios, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus disse isso. Segura aí. 2 anos e meio depois, veio o oficial de justiça. Toca a minha campainha. Eu disse, mais um. Ele disse, não, hoje é sabor de mel. Acho que foi o único dia que eu gostei do sabor de mel, foi esse. A minha vitória tem sabor de mel. Só assina aqui que já saiu o resultado. Pego, começo a ler e eu lembro dessa parte. É impossível condenar o senhor Fábio de Oliveira Pimenta, pois para condená-lo eu teria que condenar o autor da Bíblia Sagrada. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? Eu vou lhe dar uma pista. João viu ele. Seus olhos são como chama de fogo, o cabelo branco como a lã, está vestido de linho fino, as suas sandálias são de latão reluzente. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aonde houver um crente protestante, um crente pentecostal, não recue, é hora da igreja protestar. Olha que coisa tremenda.
A igreja protesta contra o aborto. A igreja protesta contra a homossexualidade. A igreja protesta contra a liberação das drogas. A igreja protesta contra a linguagem neutra. A igreja protesta contra a pedofilia. A igreja protesta contra o satanismo como religião. A igreja protesta contra a idolatria. A igreja protesta contra todos os tipos de males que Satanás está levantando contra ela. A igreja protesta. A igreja protesta. A igreja não vai parar de protestar. Deus levanta profetas para protestar. Aonde houver uma boca aberta, uma mão levantada, a mensagem é essa: Deus te levantou para ser profeta. Alabarassuri me calamai. Eu sei que talvez tenha poucos jovens aqui, mas lá na escola, quando aquele maconheirozinho levantar, aquele professorzinho de esquerda e dizer Deus não existe, é filosofia, você vai levantar e vai dizer: eu protesto, não mexa com a minha religião não, porque meu Deus existe. Eu estou aqui para aprender matérias seculares. Ninguém vai calar a igreja. Ninguém vai calar a igreja. A Bíblia diz, quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu é fragmento de pedra, mas sobre mim eu estou edificando uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para mim, porque eu vou terminar. Portas não é ferramenta de batalha. Porta é ferramenta de proteção. Alguém já viu Israel tacar uma porta lá em cima dos palestinos, ou pegar um míssil feito uma porta e jogar lá? Não vai ter efeito. Porque tem porta o local? Porque porta é lugar de proteção. Em outras palavras, você vem para o culto, deixa a tua casa fechada, a porta chaveada, por bandido lá não entrar, porque porta é lugar de proteção. A igreja está entendendo errado. Não é o inferno que marcha contra a igreja, é a igreja que marcha contra as portas do inferno. Não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca o inferno. Epa calabarassuri me candalaia. Receba poder. Jesus mesmo disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algo. Nesta noite eu quero liberar esta palavra. Receba poder de Deus para marchar contra o inferno. Olha a graça. Deus está trabalhando pelo seu povo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus descendo aqui. Está na hora na tua rua saber que lá tem um protestante. Está na hora de dentro da tua casa saber que tem um protestante. Está na hora do Brasil entender que a igreja é protestante, e nós não nos calaremos. Deus está levantando os seus Isaías nesta última hora. Termino. Termino. A igreja precisa abrir a boca. Centenas e dezenas de casos de pedofilia.
as pessoas se envolvendo a cada dia nas drogas, um país libertino, que se liberarem tudo que querem liberar, Deus se afastará da nossa nação como se afastou de muitas. Um país como os Estados Unidos, que já foi o maior país pentecostal, está deixando a ilegalidade entrar, e Deus está levantando profetas naquele lugar para trazer novamente o seu povo, a sua essência. O espírito do anticristo já está agindo no nosso mundo, preparando o anticristo para se manifestar. Mas a Bíblia diz que há um que resiste, apesar de não inflamarmos esse contexto dentro de uma pessoa comum, acreditamos que é o Espírito de Deus que está na igreja, que segura toda essa água como se fosse uma grande represa, e agora esse dique está segurando para que as coisas que estão por vir não aconteçam. O globalismo está vindo feito uma máquina moedora, querendo destruir famílias, casamentos, destruir casas, lares, nações, e a igreja precisa se levantar para protestar. Eu trago algo aqui nesta noite, se você não quiser, não faça, pelo amor de Deus. Deus colocou algo no meu coração e eu encerro esta mensagem. Deus vai agir agora em lares, vai agir agora em famílias. Pessoas que não estão aqui vão ser alcançadas pelo poder que se manifestará aqui agora. Cadeias serão quebradas. Filhos que estão nas drogas, na homossexualidade, pessoas que estão sendo destruídas dentro da sua casa, Deus restaurará por esse tempo. Há uma palavra de Deus de quebra de correntes aqui, que Satanás está aprisionando pessoas. Tem gente que veio para esse congresso dizendo: o que será da minha família? Antes que termine este ano, você estará em volta da mesa glorificando a Deus, porque começa uma ação de milagres dentro da tua casa para quebrar essas correntes aqui agora. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu estava dentro da minha casa, o Espírito Santo me despertou pela madrugada e disse: Fábio, sai do quarto e vai para a sala. Dobrei meu joelho depois de 2 horas de oração. O Espírito de Deus falou ao meu coração: por onde você passar, eu quero que você diga para que minha igreja, em um estado muito pessoal, adore o meu nome com 2 palavras: glória ao meu nome, glória a Deus, e aleluia, em tom de batalha. Como Israel saía na guerra e batiam a espada no escudo, ao fazer o barulho, eles adoravam o seu Deus. A presença descia no arraial e havia temor quando a arca chegava, porque as nações diziam: Deus desceu no arraial, a vitória virá pelas mãos desse Deus, o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não perde batalha. Quando eu fui buscar a palavra glória a Deus no original, ela quer dizer atribuir a Deus aquilo que Ele merece, a honra, a glória, o louvor. Eu não adoro a outro Deus, eu adoro apenas o Deus de Israel. Aleluia. É em toda língua confessar e não me envergonhar de adorar o nome do Senhor. Em tom de guerra é abrir a voz e gritar essa palavra, é emanar essa palavra. Eu convido os pentecostais, a igreja de Cristo, por 40 segundos, quando eu mandar, você vai levantar as suas 2 mãos e vai gritar como você nunca gritou, mas com autoridade, a palavra glória a Deus, aleluia. Enquanto você estiver gritando, potestades irão recuar, pessoas que estão no hospital serão curadas, pedras que estão nos rins serão esmiuçadas e sairão pela urina. Depressão vai sair do teu coração. Obras espirituais, Deus vai movimentar este lugar aqui agora. Eu convido quem crê nessa palavra para erguer uma das mãos ou as 2 e começar a gritar bem alto a palavra glória a Deus, aleluia. Não para, não para, não para. Deus, eu quero uma prova. Alabachuri me calabaraceia.
para que este povo veja que o Senhor dessa antiguidade trabalha pela tua igreja. Aonde houver uma mão levantada, uma boca aberta, recebam agora, já. Olha a glória, seja batizada agora, seja renovada agora, recebam poder. O inferno não prevalecerá contra esta igreja. Somos protestantes. Os leões estão rugindo sem parar. Meu Deus! Meu Deus! Incomodou a todos que estão contra ti, ó Oh, aleluia! Sai da frente, Satanás! Esta igreja protestante o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos fechados no céu, com o risco de morrer, pois o que Ninguém cala! A igreja está viva! Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Meu Deus, olha isso! Teba, calá, baixando, decanta, labar. Não é a igreja que recua, é o inferno que tem que recuar. O louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é não obedecer. Seja batizado agora, seja curado agora, receba a autoridade do Espírito agora, receba poder para invadir o mundo espiritual.